Vamos conversar com o cientista político agora, Murilo de Aragão, da Arco Advice, lá de Brasília, ao vivo. Muito boa noite, Murilo. E logo minha primeira pergunta, voltando um pouquinho atrás, ao começo dessa edição do Jornal da CNN, é meio consenso entre juristas que Bolsonaro tem pouquíssimas chances de conseguir o que pretende dentro do STF, pela própria jurisprudência do STF. Se ele tem boas indicações de que vai perder, qual é o cálculo político então? Boa noite, William. Bom, o cálculo político é se ele conseguir uma decisão favorável, ele tem seu ponto de vista consagrado, o que é muito difícil, como você mesmo disse. Agora, em ele sendo derrotado, ele vai jogar a culpa no Supremo Tribunal Federal, nos governadores, e dizer que ele está sendo limitado no poder de exercer a presidência da República. William. Murilo, a gente percebe essa intenção dele. Agora, a pergunta é a seguinte: até aqui não parece ter emplacado, pelas pesquisas de opinião, essa versão do Bolsonaro de que ele está sendo impedido pelo Judiciário e pelos outros entes da Federação de fazer o que ele acha que é necessário que seja feito. Vai emplacar agora? William, a questão é a seguinte: no ano passado ele conseguiu manter a popularidade em um patamar razoável. A situação dele piorou nas últimas semanas, com o agravamento da pandemia. Então, a estratégia que ele usa agora é a mesma que ele usou no início da pandemia, quando ele também foi derrotado no Supremo Tribunal Federal com relação ao alcance das competências de municípios e estados. Então, eu vejo que ele tenta repetir a dose, mas eu não sei se o momento é oportuno, porque o ambiente político em Brasília é muito tumultuado e não é positivo, não é bom para o presidente da República nesse momento. Murilo, eu vou usar essa sua expressão, a situação política tumultuada. Em que medida a dependência do Bolsonaro aumentou ou não em relação ao Centrão? Bom, a questão é a seguinte: a gente tem que dividir o tumulto, né? No Congresso, as pautas estão avançando, alguns vetos foram derrubados, vetos até que o tornam o presidente Jair Bolsonaro o presidente que teve o maior número de derrotas, né, em termos de votação de vetos desde a redemocratização, mas assim mesmo a pauta tem sido razoavelmente positiva para o governo. O que acontece é que, de modo geral, a situação, principalmente da pandemia e com a morte do senador Major Olímpio, despertou um sentimento amargo na classe política, e isso pode reverter, não em falta de apoio imediato, mas em questionamentos sobre as políticas do governo federal em relação ao combate da pandemia. William. Obrigado, Murilo, pela sua participação aqui no Jornal da CNN. Boa noite para você aí em Brasília.